Bom, agora nós iremos entrar na parte prática do nosso workshop. E aqui, antes de eu continuar, me fala se você está me acompanhando. Até aqui está bem. Enquanto eu vou tomando uma ah, água aqui. Está me acompanhando? Aqui. Então, estamos aqui. Estou vendo aqui uns comentários aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, vocês estão comigo aqui. Tudo ok. Perfeito. Então, vou abrir agora nas ferramentas. Vocês estão com o material, vocês conseguiram acessar eles para vocês irem me acompanhando no material daqui dos prompts. Todos conseguiram? Assim. Fala se foi. Tá. Não. Tá. O material da aula 2, se você está vendo pelo, é, pelo YouTube, está na descrição do vídeo da live daqui, tá bom? O pessoal que está nos vendo pela Iven3 está nos comentários ali. 18h24 eu coloquei o material aqui, tá bom? Então tá aqui tanto o material da aula 2 como o formulário de participação. Então deixa eu voltar aqui. Agora sim. Muito bem. Então, nós vamos agora falar da parte do workflow de elaboração de projetos de pesquisa com IA. Bom, esse workflow ele vai ser composto por 4 etapas. A etapa 1 vai ser exploração e delimitação do tema. Tá? E agora eu vou para a minha para o meu navegador, tá? E nessa parte daqui você tem acesso a esse documento aqui. Esse documento aqui tem todos os prompts e informação de todas as etapas prontos para você executar isso. E esses prompts aqui, eles foram estruturados para ser uma forma de assistente seu. Tá? Então você vai executar esses prompts e você vai ter resultados já à medida que você vai executando eles. Tá? Algumas observações. Cada, cada guia dessa daqui é um prompt. Tá? Então, pode ser que, se você, até esse momento, você usou modelos de linguagem como ChatGPT, de forma, você abre e você tem um prompt lá de no máximo 2 frases, etc. Você pode estranhar o tamanho desses prompts, tá? Mas cada guia é um prompt. Tá? Então você tem aqui, esse primeiro aqui, ele tem 4 páginas. Esse daqui. Vai ter um que vai ter 7 páginas, o prompt. E por que isso? Tá? Porque ele contém todas as informações para você ter uma ideia e você gerar dessa ideia um tema, né? Isso daqui, eu poderia abrir o ChatGPT e colocar lá, eu tenho uma ideia, melhore essa ideia e gere um tema, tá bom? Mas
nós queremos ir automatizando a nossa pesquisa científica através de modelos, através de assistentes, através de agentes. Então, isso que você está vendo já seria o coração, por exemplo, de um GPT personalizado para você, ou de um agente de IA que iria ser responsável por elaborar melhor a sua ideia. Tá? Então, por isso que ele tem sessões e ele é escrito de forma que os modelos de linguagem conseguem entender e não se perder quando eles estiverem fazendo a tarefa que você delegou a eles. Tá? Então, por isso que você tem essa estrutura. E aí, aqui não é uma aula de engenharia de prompt, então eu não vou explicar aqui por que cada sessão dessa, porque essa sessão aqui tem, isso é entre sinais de igualdade e desigualdade, tá bom? Não é o caso aqui. Mas, para você, você deve ver esse prompt e ver o que tem dentro, tá? Dele, o que ele faz, por exemplo. Instruções é tudo o que o modelo de linguagem vai fazer. Então, esse aqui, por exemplo, ele vai nos ajudar a explorar e delimitar o tema. Aqui ele vai pegar, aqui eu estou falando para ele qual a tarefa dele. Então, ele vai expandir possibilidades e ideia do usuário, ele vai identificar sub-áreas, mapear conceitos-chaves, identificar possíveis recortes de pesquisa, que vai escolher um foco específico dentro de um tema, né? Avaliar a viabilidade, sugerir caminhos, etc. Tá? E aí, você pode... eu não quero aprender agora o que é isso aqui, eu não quero ler. Tá? Ele foi feito de uma maneira que você coloca no seu modelo de linguagem, executa e ele vai dar os passo a passos e você vai seguindo, você vai interagindo com ele e você vai ter o resultado daqui. Tá? Isso aqui, estou falando para você estudar caso você queira adaptar para a sua pesquisa. Tá? Então, aí você estuda o que tem em cada parte, cada sessão dessa. Tá bom? Uma segunda consideração, antes de nós começarmos, e aqui vai ser muito importante, tá? De você, para você poder estar comigo nas etapas. Uma é essa, de cada guia é um prompt, tá? Então não execute essas sessões dessas guias, tá? Tudo isso aqui é um prompt. Então essa é a primeira consideração, tá? Quando eu estiver copiando aqui e você for executar ele, você executa todo ele, tá? Porque senão você não vai ter as respostas que eu vou ter aqui. Bom, a segunda situação é que você vai precisar integrar algumas funcionalidades ao ChatGPT e ao Gemini, que é o que os modelos de linguagem que nós vamos usar aqui. Tá bom? Eu estou abrindo aqui minha guia do ChatGPT, tá? E se eu vim aqui na parte de adicionar arquivos e mais que vocês vão ver aqui que eu tenho a opção Google Drive, tá? Então, aqui, em algum momento, eu vou pedir para o ChatGPT ir numa pasta específica do meu Google Drive e ele fazer toda a tarefa dele ali. Tá? E aí, se você tiver esse plano, né, que você consegue, então você vem, eu estou usando o plano Plus, tá? Então você vem aqui em configurações, aplicativos, tá? Adicionar mais, se você não tiver adicionado. Então você vai aqui adicionar mais, e aí você vai procurar aqui dos que tem, dos aplicativos que tem aqui, e aí você vai clicar no Google Drive. Aqui eu já tenho, aqui eu já cliquei já, não vou conseguir dar, mas aí você vai instalar, vai fazer o login, e aí então ele consegue
e buscar em uma pasta específica do seu Google Drive, tá? E aí melhorando, claro, a saída dele, né? Como é que ele faz, como é que ele gera hipóteses, como é que ele faz uma leitura crítica. Então você pode usar isso para ele fazer todo esse insight dentro da sua biblioteca, por exemplo, dos artigos que você vai baixando ao longo do tempo. Então você conecta isso com o ChatGPT. Tá? Então essa é a primeira. No Google Gemini, como é que nós vamos fazer? Tá, isso aqui. Aí a primeira opção é como você tem o plano Plus do ChatGPT. Por isso que eu vou também usar o Gemini, que você consegue com uma versão gratuita, né? E o que nós vamos fazer? Tá? Nós vamos acoplar o Gemini com o Notebook LM. Tá? O Notebook LM, ele vai... É uma ferramenta gratuita, tá? Indispensável para pesquisadores hoje em dia, o Notebook LM. Tá? E aí você faz o quê? Você pode acoplar o Gemini em em um notebook do Notebook LM. E aí, então, toda a interação que você tem com o Gemini é dentro de um notebook do Notebook LM, tá? Então, você está vendo aqui alguns notebooks. E aí, se você nunca usou o Notebook LM, tá? Você coloca Notebook LM do Google, tá? Você vai fazer um login, aí usa a sua conta do Gmail, tá? Você vai criar um novo notebook, bom? E aí você faz envia arquivos seus que você quer. E aí então você começa a usar esses arquivos, tá? Eu vou abrir um aqui que eu já tenho aqui. Exemplo, essa aqui de órgãos e chip. Então essas aqui, essas fontes que vocês estão vendo aqui, são fontes que eu fiz o upload que são da minha biblioteca, tá? Então uma vez que você tem essas fontes aqui, então você pode então acoplar isso com o Gemini, tá? Você pode adicionar aqui. Então vocês estão vendo aqui, ele está usando as fontes daquele notebook LM, tá? Que você fez o upload, e aí você consegue então interagir com o Gemini, e aí o Gemini vai fazer toda a tarefa que você pedir para ele dentro desse notebook LM, tá? E aí, uma vez que você tem o seu notebook no notebook LM, né? Você pode, e você não tiver feito a integração ainda do Gemini com o, o notebook LM, você pode vir em configurações, você vai ter notebook LM, né? E aí você faz essa integração dessas duas ferramentas e você vai ter resultados muito melhores, tá bom? Então essas são as duas considerações iniciais, tá bom? Bom, então vamos para a parte da nossa primeira etapa, a etapa 1, que é você explorar e delimitar o tema, tá? Como é que vai acontecer isso? Nós vamos executar um prompt agora, que vai pegar uma ideia nossa. Não se preocupe dela ser já finalizada, e você fez diversas pesquisas, não é o ponto aqui. Nós vamos passar e vamos testar essa ideia usando IA generativa. Bom, então eu vou pegar e executar esse daqui, que você tem acesso. Então eu vou pegar esse prompt aqui, vou copiar ele lá no meu modelo de linguagem, tá? Aí depende de qual você está usando, né? Tem que ser modelo de linguagem, obviamente, tá? Vou passar algumas sessões rápidas aqui desse prompt aqui. Então você tem o que ele é. Então ele vai ser um assistente de pesquisa.
as instruções, o que que ele tem que fazer. Então, eu já expliquei para você anteriormente, tal. Aqui eu deixo explícito para ele não formular ainda nenhuma pergunta de pesquisa, não é o momento. Não desenvolver metodologia, não quero que ele faça isso. Bom, e aqui eu coloquei algumas etapas de raciocínio para ele ir com calma, ali aos poucos, tá? Sem pressa, para ele já não tentar dar uma resposta para você e ele nem fazer nenhuma consideração. Então, isso aqui são as etapas de raciocínio, tá? Eu forço ele a ter, alguns modelos mais avançados já têm a parte de raciocínio, mas aqui eu sempre deixo no meu prompt para ter certeza que ele vai ter essa parte de raciocínio, tá bom? Tem o formato de saída, como é que eu quero a resposta, tá? Então aqui eu coloquei como é que ele tem que ter a resposta. Primeiro ele vai me mostrar a visão geral, possibilidade de expansão do tema, sub-áreas, e aí vai, né, avaliação inicial, recomendação, próximo passo. Dou alguns exemplos para ele, tá, de como eu quero essa saída, que é importante. Dou o meu contexto, estão vendo aqui, o que eu estou fazendo, tá? Poderia ser logo na primeira sessão, não tem, não tem uma ordem específica, tá? Poderia ser lá. E aqui tem instruções finais que eu peço para ele. Aqui, se você estivesse executando para você, algumas partes desse prompt não seria necessário, por exemplo, instruções finais, usuário. Mas como eu faço para um público amplo, tá? E eu quero que os pesquisadores já usem, tá? Então, dentro do meu prompt eu tenho que ter uma certa segurança que ele vai funcionar como ele deve funcionar quando você executar, tá bom? Então eu tenho aqui algumas sessões de never, always, ou seja, nunca, para eu ter certeza que quando você rodar ele vai funcionar. Bom, tem algumas tags aqui que eu quero que ele se atenta, tá bom? Como é um prompt muito longo, então às vezes ele pode se perder no que está acontecendo, então eu volto para ele para algumas tags para ele voltar e sempre estar lembrando, tá? E aqui, como eu quero que você use, né, sem entender a parte dos prompts, né? Então tem um user input que é uma interação com você quando você estiver executando, tá bom? Então eu vou executar aqui no é, no ChatGPT e no Gemini, eu vou colocando aqui, tá? Eu vou, não sei se você aparece assim também, né? Já uh, já como forma de anexo, tá? Mas você pode colocar exibir aqui o campo de texto, se você está usando aqui, ou execute esse prompt, tá? Esse prompt aqui. No seu pode não ser necessário isso, tá? Mas como eu uso o meu para pesquisa científica mesmo e questão da fator de impacto academy, então ele pode pensar que eu estou fazendo alguma dessas tarefas, ou pesquisando realmente, ou fazendo a questão de empreendedorismo, e não que eu estou dando uma aula. Não tem como eu dizer para ele, chat agora, por favor, eu estou dando uma aula. Então, pode ser que no seu caso não precise você ter essa opção aqui, tá? Eu vou usar aqui no Gemini também. Aí no Gemini eu não preciso disso, porque eu não uso muito o Gemini. Então, não uso profissionalmente falando o Gemini, é mais para aula. Então aqui, ó, ele já. E aí você usar, ele vai ter mais ou menos isso aqui. Né? Não é as mesmas palavras, obviamente, que você está vendo aqui, porque tem uma questão estatística. Então, o que você vai ver, as palavras que você vai ver não são exatamente as minhas. Mas você deve ver a mesma sequência do que eu estou fazendo aqui, tá? Então ele pede para começar qual é a sua ideia inicial, área de interesse ou tema que você gostaria de mencionar, tá? E ele dá alguns exemplos para que você coloque.
tá? Então ele dá alguns exemplos para você não sair totalmente do zero, tá bom? Então eu coloquei aqui também respostas usadas, que eu vou usar aqui, tá? E aí eu vou colocar aqui, quero desenvolver um projeto sobre agentes de IA na pesquisa científica, tá? Pode ser em inglês já, na outra resposta já vou usar inglês, né? Mas aqui só para que vocês tenham já uma noção do que vai acontecer. E aí você execute e faça isso aqui. Aí você coloca a ideia que você quer fazer o seu projeto, tá bom? Então aqui ele já vai me dar uma visão geral do tema. Aqui ele já vai dar possibilidades de expansão do tema, tá? Do que dentro disso da minha ideia. Então, quando você executar o seu prompt para a sua ideia, vai ter a seção 2 aqui, possibilidades de expansão do tema, mas adaptado para você. Então, independente da área que você for, tá? Isso vai ser adaptado para você, tá bom? Aqui ele dá alguns para mim, aqui, algumas sub-áreas relevantes, aqui conceitos chaves, então eu tenho dentro disso, né, de agentes de IA para pesquisa científica, a própria questão de agente de IA, o que é um agente de IA, tem a parte de orquestração, então quando a gente está fazendo uma pesquisa científica, não é só um agente que vai ser responsável por tudo, tá? Então, cada agente vai ser responsável por uma parte específica, e aí essa parte específica ele é muito específico nisso, né? É possível recortes de pesquisa, ou seja, o foco específico dentro desse tema. Então, eu poderia aqui pegar o impacto do sistema multi-agentes na redução do tempo de execução de revisões sistemáticas. Então, dentro do meu tema, que é agentes de pesquisa, agentes de IA na pesquisa científica, um foco específico seria o impacto do sistema multiagentes na redução do tempo de execução de revisões sistemáticas, por exemplo, tá? E aí ele dá aqui 4 recortes, né? Ele faz uma avaliação inicial para você, e aqui ele dá uma nota e tal, de relevância, viabilidade e originalidade, faz uma recomendação desse assistente, você pode aqui exportar para as planilhas e etc. Tá? No ChatGPT você vai ter a mesma coisa aqui que eu não vou executar aqui, mas só para não gastar tempo aqui, seria muito semelhante, só claro, as respostas seriam, obviamente, não seriam totalmente iguais. Tá? Mas se você consegue usar mais de um modelo, mais de um grande modelo de linguagem, você faz o teste e vê a resposta, tá? Levou em torno de menos de um minuto, né, para o Gemini me dar essa resposta, que você pode testar no outro também, tá? Seria a mesma coisa daqui. Bom, então você tem esse prompt, então você pega executa o prompt, ele vai lhe perguntar a sua ideia inicial e ele vai lhe dar, vai trabalhar para que você tenha um tema, né? Para que você tenha um tema melhor de uma ideia assim muito inicial, tá? E aqui, a partir de agora, então, eu vou trabalhar a minha ideia, tá? Não vou estar preocupado nessa primeira parte em escrever o meu projeto de pesquisa. Eu vou trabalhar a minha ideia até ter a minha hipótese, tá? Esse é o dessa parte. Eu trabalhar a minha ideia, tá bom? Então aqui tá a mesma coisa. Vou passar daqui, depois você executa, né? As sessões são a mesma porque está no prompt, tá bom? Bom, uma vez que você escolhe um tema, e aí que eu vou escolher um tema aqui, né? Eu poderia escolher esses recortes aqui, a gente ia para revisão de literatura, a gente ia para escrita científica e preparação. Então aqui agora eu posso ou fazer dentro do notebook
dentro do meu notebook LM que vocês estão vendo aqui, Gemini, eu poderia abrir uma nova conversa aqui, fazer aquela integração com o notebook LM, né? Pegar aqui uma das minhas fontes. Então, se eu tiver alguns artigos já que eu vou baixando sobre uma área que eu quero explorar, eu vou ter uma pasta lá de 50, 100, etc, né? E eu quero ter o tema, mas com base nesses artigos iniciais. Tá? Então eu posso vir aqui fazer aquela integração, adicionar as minhas fontes no notebook LM, né? E fazer essa chamada no Gemini e aí executar esse prompt aqui que vocês têm, tá? Prompt Notebook LM Gemini. Então você vai pegar aqui, você vai copiar esse prompt aqui, tá? E aí ele vai fazer a mesma coisa, só que nesse caso aqui você vai dizer para o modelo de linguagem que ele tem acesso a essa funcionalidade que vocês estão vendo aqui, tá bom? Então você, agora você tem acesso ao notebook LM, as fontes disponíveis no notebook LM. Então pega a minha ideia e me dê temas centrais, paradigmas, com tendência metodológica, população e etc. Aí você pode vir aqui. Então, uma vez que você fez essa integração com o notebook LM, então você executa esse prompt que eu coloquei aqui. E aí, então, ele vai fazer. O que ele vai fazer agora? O Gemini vai pegar o seu notebook lá, que tem suas fontes, e ele vai trabalhar um tema para você a partir da sua ideia. Tá? E aí você tem uma terceira forma aqui, que é buscar trabalhar a sua ideia baseado no que os modelos de linguagem podem fazer através do pesquisa profunda ou deep research. Tá? Eu uso o ChatGPT aqui, mas você pode usar qualquer um que tenha essa funcionalidade do deep research. Tá? Eu posso pegar ela aqui. E aí, então, eu vou usar o prompt de Deep Research, tá? Então, esse prompt aqui está aqui na guia que você tem um documento. Então, para esse caso aqui, o que o modelo de linguagem vai? Ele vai pedir o seu tema, né, a sua área que você quer, qual tipo de projeto você está fazendo, qual recorte temporal que você está desenvolvendo, o idioma que você quer. Né? Lembra aqui que vai ser uma parte mais independente do modelo de linguagem, vai ser mais autônomo, tá? Então você tem que dar essas informações para ele, tá bom? Então é o que ele vai pedir para você, tá? Então eu vou executar isso aqui para você ver. Não vou executar, não vou esperar que ele fazer essa pesquisa profunda, porque vai demorar um pouco, né? Eu vou mostrar para você uma pronta, tá? Daqui. Então você copiou, pega uma ferramenta que você tem e tenha a opção de Deep Research ou pesquisa profunda, tá? E aí você executa esse prompt daqui. Deixa eu só ver se ele vai executar aqui ou ele vai corrigir. Vou ver se ele vai. Perfeito. Bom, ele vai perguntar algumas coisas para mim. Eu já sei que ele vai perguntar isso aqui, tá? Onde ele está? Por quê? Porque eu coloquei aqui no User Input, tá? Então ele vai perguntar o meu tema, a área do conhecimento, o que eu quero, o recorte temporal. Tá bom? Eu deixei aqui para vocês já a resposta, caso vocês queiram reproduzir essa exatamente como eu estou fazendo, mas você pode adaptar para você. Então aqui, qual o tema que você quer, tá? Lembra da ideia. Eu estou na parte da ideia. Eu tenho uma ideia, tá? Aqui eu coloquei em inglês porque ele vai buscar na literatura de língua inglesa, né? Então é melhor aqui. Se você está fazendo uma pesquisa a nível Brasil, tá?
Então, as revistas que você quer e tem interesse são em língua portuguesa, então você não tem por que traduzir isso, traduzir o seu tema, tá bom? Então, ele vai fazer essa busca aqui. Área do conhecimento, tá? Pesquisa científica, gestão de pesquisa. Aqui o tipo de projeto, então eu quero um projeto de pesquisa que eu estou escrevendo com você, tá bom? O recorte temporal, 2019 para 2025, porque foi o boom, né, da inteligência artificial ali. Idiomas preferenciais, inglês, com prioridade para fontes em inglês e etc, tá? Bom, ele já fez essa pergunta para mim, então eu executei aqui o prompt. Então ele já fez esse raciocínio para entender o que eu estou fazendo. E agora eu vou colocar aqui a minha resposta. Então ele vai começar a fazer essa pesquisa profunda que eu não vou terminar aqui, só para que vocês vejam aqui eles indo buscar. A resposta deles eu vou mostrar para você aqui. Deixa eu ver se é essa daqui. Eu acredito que seja essa daqui. Para vocês verem como ficou a resposta dele, tá bom? Daqui. Tá, é essa daqui. É essa daqui. Ah, não, é esse daqui. Como eu tenho várias, eu acabei me perdendo aqui. Deixa eu ver se é esta daqui. Como eu fiz os testes hoje para essa daqui, isso, essa daqui. Então tá aqui a mesma resposta que eu mostrei para vocês, tá? Então tá aqui, ele tá me perguntando para ele começar. Eu dei as respostas para ele. E aí ele então ele fez depois de alguns minutos, tá? Ele me entregou, ele poderia pedir na forma de relatório, né, forma de PDF, mas aqui ele me dá uma visão geral do campo. Então, da minha ideia, eu só dei a minha ideia até agora, tá? Eu só tenho a minha ideia. Executei o primeiro prompt, ele melhorou a minha ideia, agora ele me deu um tema. Esse tema eu coloquei aqui no ChatGPT para ele fazer uma busca na literatura a partir do meu tema, tá bom? Então, eu tenho esse tema aqui, esse tema daqui, que saiu daqueles recortes do prompt 1, tá bom? Então, aqui ele vai me dar o campo, não sei se ele já vai me dar aqui aí ele já me dá as referências, tá? Tá muito melhor as referências hoje em dia dos modelos de linguagem de quando eu comecei ali em 2024, tá? 2024, a chance de ser uma referência inventada era gigantesca. Hoje está muito melhor, tá? Hoje está mais confiável, mas claro, você sempre tem que checar essa referência, tá? Então ele vai me dar algumas principais sub-áreas relacionadas, para que eu aqui eu já vejo aqui, né? De novo, tá? Lembra, essa conversa aqui não tem relação com aqueles recortes que eu mostrei anteriormente do prompt 1, tá? E de novo tá falando de revisão de literatura, tá? Então aqui pode ser algo interessante. Então você vai ver que alguns vão se repetir e aí você pode ter atenção nisso, tá? Aqui eu venho com paradinha que tudo eu coloquei no prompt, então ele mostra aqui e aqui tem a referência, né? E aí com certeza eu vou lá pegar essa referência, algumas tendências metodológicas, né? Conflitos, contradições e debates, muito interessante para ver a questão de originalidade, tá? Que a academia, os pesquisadores estão debatendo sobre aquilo. E aqui eu não vou conseguir lhe mostrar a tabela, mas aqui lacunas de pesquisa você pode executar. Eu não tenho aqui por causa de como eu tô passando essa aula para você, mas aqui tem algumas informações nessa tabela aqui que você pode já identificar, por exemplo, lacuna, evidência na literatura, porque importa, possíveis oportunidades de pesquisa, e pode ser interessante para você ir desenvolvendo a sua ideia, tá?
E aqui, recortes de pesquisa. Eu tenho aqui um primeiro, aí ele dá justificativa, viabilidade, originalidade, e ele vai dando aqui esses recortes e ele dá a recomendação final e explica o porquê, tá bom? E aí ele dá o próximo passo, se você quiser, e você consegue, não sei se ele vai conseguir carregar aqui, porque eu já usei muito, mas quando eu fiz o teste fez, tá? A minha, nessa daqui, ele durou em torno de 75 minutos aqui para ele fazer, tá? Se que vocês quiserem, eu posso compartilhar com vocês e aí vocês verem as fontes consultadas, tá? Ou eu posso vir aqui em cada uma aqui e, e abrir elas, tá? Não sei se ele vai abrir aqui, mas enfim, tudo certo. Então, mas quando você abrir aqui, com certeza ele vai abrir com você. Não vai abrir aqui porque ao vivo é assim mesmo, tá bom? Deixa eu ver se ele vai abrir depois. Perfeito. Aquela do notebook LM, tá? Com aquela outra modo de fazer essa expandir a nossa ideia, né, nosso tema, usando o notebook LM já terminou, então ele faz a mesma coisa, né? Porque está no prompt, tá? Mas para o notebook que nós demos para ele. No caso, foi na área de biofabricação, tá bom? Então vocês vão ver tudo aqui é de biofabricação, porque é onde está as fontes que estão no meu notebook LM, tá? Então, no caso de vocês, quando vocês forem fazer, tá? Ele não vai pegar aqui, mas tudo bem. Faça a pesquisa profunda, a mesma que está no seu notebook LM, e aí você vai ter as mesmas os assuntos, né, os mesmos assuntos, os mesmos temas, tá? Aqui eu fiz para você por causa de questão de aula, então eu coloquei aqui um notebook que eu tinha lá aleatório, tá bom? Bom, então aqui, use esses aqui. Aqui tá as respostas que eu usei para que você, se você quiser ter mesmas respostas que eu mostrei aqui, mas é interessante que você coloque as suas respostas e você use no seu para a sua pesquisa. Tá? Então você tem, dentro da etapa 1, você tem o prompt 1, que é para você, de uma ideia, você ter tema, então você ter recortes. Uma vez que você tem esse tema melhor, assim, mais especificado, você pode usar ele dentro da opção do Gemini que busca as fontes que você faz o upload no notebook LM, então o Gemini vai estar restrito a essas fontes. E você tem uma segunda via de você ver se o seu tema faz sentido, né? Se esse tema que o modelo deu para você através do pesquisa profunda. Então você dá o tema, tá? Ativa a opção pesquisa profunda e o modelo de linguagem vai fazer um relatório para você e vai mostrar se aquilo faz sentido ou não, tá bom? Bom, isso é a etapa 1, tá? Exploração e delimitação do tema, tá bom? Que nós usamos, né? Temos uma ideia, a gente gerou a partir dessa ideia temas melhores, recortes, opções. Usamos o Gemini acoplado com o Notebook LM e o Deep Resource. Diferença do Notebook LM acoplado com o Gemini é que você tem uma exploração fechada e controlada. Então o modelo de linguagem vai estar dentro desse ambiente controlado que você forneceu a ele. E o Deep Research ele vai ser uma exploração aberta e ampliada. Tá? Então você está mapeando o campo, então você pede para a IA investigar a literatura disponível e descobrir caminhos possíveis. E aí você usa esses dois, ou seja, o Deep Research junto com o Notebook LM Gemini, para você, como pesquisador, você indo
ah, explorando a viabilidade da sua ideia inicial, tá? É para isso que você tem que usar esses dois, ah, essas duas maneiras de você expandir o seu tema inicial, tá bom? Bom, agora vamos para a etapa 2, que é a busca, né, e ah, mapeamento da literatura. Aqui nós podemos usar o seu conjunto de artigos que você tem, ou se você está partindo do zero, ou você acha que a sua biblioteca não é completa, então você tem usar ferramentas de IA para melhorar, aumentar o seu banco de dados. E aí, uma vez que a gente tem os artigos, então a gente usa os LLMs, que são grandes modelos de linguagem, para fazer essa triagem, ver a relevância e ordem de leitura. Tá? E aí, eu vou mostrar aqui para vocês algumas opções. Deixa eu fechar aqui isso aqui. Perfeito. Deixa eu abrir outra aqui na conversa aqui. Deixa eu ver se você vai agora. Vou abrir, deixar o notebook aqui já. Bom, também trazer para cá. Perfeito. Então, a questão da busca, né? Você pode buscar do modo tradicional mesmo, que nós estamos acostumados, né? O mais famoso é o Google Scholar, tá? Perfeito, funciona muito. É o do Google Scholar, eu não tenho nem o que falar para você, tá? Se você nunca usou, por favor, faça isso hoje. Mas agora eles lançaram a ferramenta Labs, que vai usar modelos de linguagem, né, LLMs, no banco de dados do Google Scholar, tá? E aí funciona, tá, do modo assim, padrão de ferramentas de busca. Você vai pegar um tema, colocar aqui e vai executar aqui, na própria ferramenta, tá? Eu vou pegar aquele nosso tema que eu escolhi, né? O tema que eu fiz a pesquisa profunda, que eu escolhi quando eu executei o meu primeiro prompt, tá? E vou pegar esse, esse tema e pedir para o Labs, né, ir buscar artigos científicos para mim ou trabalhar uh, esse tema. Tá? Uma outra ferramenta, enquanto ele está buscando aqui, que eu particularmente acredito que você deva ter no seu kit de ferramentas, é o Consensus. Tá? Você pode acessar o Consensus digitando no Google consensus.app. Tá? Então você vai estar nessa seção aqui e eu vou colocar o mesmo tema, tá? Para que vocês vejam como é que diferentes ferramentas buscam artigos sobre o mesmo tema. Tá? Então, primeiro, Google Scholars, a opção Labs, você coloca também no Google, tá? Ele já me deu uma resposta aqui, tá? Aqui não tem muito diferença do que a gente já estávamos acostumados antes desse boom da inteligência artificial, tá? Nós temos um tema, né? E vamos buscar no Google Scholar, tá? Aqui é que ele entende mais o contexto da nossa busca, tá? Então aqui eu coloquei meu tema, então ele vai trabalhar melhor a questão do contexto do que eu tô, tá? Mas aqui não tem muito o que falar. Aqui só comece por ele, obviamente, porque é um dos mais famosos para nós na pesquisa científica, tá? O consenso, cadê você, consenso? Deixa eu ver aqui. Eu não dei. Que legal. Enquanto ele está fazendo aí a busca, agora vocês estão vendo aqui, tá? Então ele vai fazer a busca. Para mim já deu, porque eu acho foi rápido assim, porque eu fiz um teste antes, então deixa eu só tirar aqui, tá? O consenso, se você nunca usou, ele vai lhe dar a resposta nesse formato aqui,
Tá? Então ele vai dar uma introdução para você, ele vai dar algumas sessões dentro do seu tema, da sua pergunta de pesquisa, tá? Algumas subseções dentro desse tema, né? Aqui ele colocou exemplos, tá? Junto com sempre com a fonte. Se você vir nesses números aqui, você tem o artigo, tá? Se tem o PDF no banco de dados do consenso, então se tem esse símbolo aqui, você consegue acessar sem estar usando o URL de alguma universidade, né? Ele consegue, tá? E ele vai mostrando para você aqui quando tem isso. Ele vai dando um resumo, então ele já vai contextualizando melhor o seu tema, tá? E ele contextualiza melhor e ele mostra para você as referências que ele se baseou, tá bom? E aí você, nessa parte, você já tem o tema, né? Você, da etapa 1, você já viu que esse tema é interessante para você. E agora o que você tem que fazer? Você tem que agora buscar artigos científicos. Então você tem, você pode pegar aqui, você vai dando opções aqui, tá? Ele vai carregando para você. Eu não sei se eu estou conectado aqui com o meu VPN da universidade, mas tudo certo aqui, só para você verificar aqui. Se ele não tiver no banco de dados dele, né? E você vai ter que fazer login na editora e etc, tá? Deixa eu abrir esse aqui que tem a opção de PDF. Vamos ver para mostrar para você, tá? A opção da diferença quando ele tem no banco de dados. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Perfeito, tá? Aqui tem o artigo e aí você pode baixar esse artigo, tá? Se não, então, se não tiver no banco de dados do consenso, então ele vai lhe mandar para a página da editora e aí você depende do seu vínculo com a universidade, tá? Outra ferramenta muito boa para pesquisa científica é o Elicit. Então você coloca no Google elicit.com e aí a forma de você interagir é a mesma. Então você coloca o seu tema, o que você quer pesquisar e ele vai lhe dar aqui, ele vai identificar se você quer usar um agente de pesquisa ou achar artigos. Eu estou na parte de achar artigos científicos e aí ele vai no banco de dados dele. Ele vai então fazer essa busca e aí eu vou então. Lembra, nós começamos lá no Google Scholar, então a gente já vai baixando os artigos interessantes para nós, colocando numa pasta. E aí eu passei pelo consenso, agora eu estou no Elicit, outro conjunto de dados, outro conjunto de artigos, tá? Aqui ele colocou 10 fontes. Você pode ir aqui carregar mais, né? Aqui não é um tutorial de como você usar essas ferramentas, porque tem aqui na nossa plataforma tem uma seção só para isso, mas você tem diversos tutoriais no YouTube de cada uma. Elas são muito fáceis de usar, então elas vão lhe auxiliar demais, tá? Daqui. Então aqui não é para lhe ensinar a usar a ferramenta, mas aqui nós estamos aumentando a nossa biblioteca de artigos, tá? Então você tem no Google Scholar, eu já ia baixando aqui os interessantes, consenso, os que eu não consegui lá no Google Scholar, eu vou refinando aqui, tá? Aí o Elicit eu venho e eu vou refinando mais. Qual artigo eu não tenho que o Google Scholar não me deu e que essas duas ferramentas apareceram de novo? Então eu vou baixando esses artigos. E aí eu finalizo essa busca com o Perplexity, que aí o Perplexity, diferente do Elicit e do consenso, né, que vão em um banco de dados de artigos científicos, o Perplexity ele vai na web, tá? E aí aqui
o que que eu quero? Eu quero, além de artigos científicos, mas além de artigos científicos, eu quero ver se blogs estão falando, se você tem vídeos na internet que estão falando, se fora da, da dessa universo das editoras, tá? Se estão falando desse tema. E o Perplex, ele me permite fazer isso, tá? Através das opções dele. Então você pode, mesma coisa, né? Você coloca o tema, você pode escolher o modelo que eu quero. Se ele vai buscar no meu computador, não é isso que eu quero, tá? Aqui, através de conectores e fontes, se eu quero redes sociais, se eu quero a web, e etc. Tá? Eu vou deixar aqui todas. E aqui eu uso. Eu usei ele, acabei usando ele aqui, mas enfim. Não quero atualizar. Então, aí você vai, porque eu usei tudo que eu tinha hoje. Então, daqui a pouco eu mostro para você. Eu posso mostrar para você o que eu executei hoje. Deixa eu ver aqui. Porque eu estou usando um plano gratuito aqui para você ver. Aqui, perfeito. Esse foi o teste que eu fiz agora há pouco, tá? Então foi aqui eu usei português porque eu queria ver o que estava aparecendo. Então aqui tem os links. Aqui tem, por exemplo, isso aqui da Fast Company é um blog, artigo de blog. Ele colocou em seguida artigos científicos, tá? Outro artigo de blog. Então aqui eu venho, então eu pego o Google Scholar, pego o consenso, o ELIST, que são bancos de dados científicos, e aí eu finalizo com o Perplexity. E aí eu consigo ver um todo da minha busca de artigos. Tá bom? Bom, uma vez que eu tenho todos esses artigos, então eu vou baixando esses, né? Esses artigos, vou colocando numa pasta, ou se você está usando o Gemini, que é gratuito, e o Notebook LM, você pega e coloca num Notebook LM, tá? Então você baixa esses artigos todos, aí você vem, cria um novo notebook, faz o upload desses artigos para essa fonte, acopla lá no seu Gemini, e aí você executa o que eu vou executar agora, tá? Se for no ChatGPT, você vai acoplar ao Google Drive e ele vai fazer a busca para você na sua pasta, tá? Então você vai executar, uma vez que você baixou os seus artigos através dessas ferramentas, aí você vem agora e executa este prompt aqui, tá? Então você vai, o que você vai dizer para ele? O objetivo agora é analisar artigos fornecidos pelo usuário, identificar quais são os mais relevantes para uma pesquisa, tá? Ele vai me dar agora qual que eu tenho, qual que é interessante. E aqui eu já posso ir, na medida que eu vou baixando, né? Eu já vou vendo o que vale a pena ler, o que não vale a pena ler, né? Quais são os artigos mais relevantes. Então, dessa pesquisa inicial que eu fiz aqui, eu já vou com o meu feeling de pesquisador, eu já vou vendo quais são os que vale a pena. E aqui eu vou confirmar agora com os LLMs. Então, esse prompt aqui, ele vai fazer isso, tá? Então ele vai pegar a tarefa dele aqui que está em instructions, né? A tarefa dele é o quê? Identificar o tema central do artigo, avaliar a relevância de cada artigo, classificar os artigos por prioridade de leitura, explicar por que alguns artigos devem ser lidos antes de outros, separar os artigos em categoria: leitura essencial, leitura complementar, leitura metodológica, leitura de contexto, baixa prioridade, tá? Eu falo para ele não inventar informações, não usar fontes externas agora, não é o momento de eu pedir para o ChatGPT, por exemplo, ir fazer uma busca na web, tá? Essa parte foi da etapa 1, tá? Agora acabou. Agora eu só quero trabalhar com artigos que eu tenho na minha biblioteca, tá? Então eu falo isso para ele aqui. E aí eu dou tapas de raciocínio, como é que eu quero minha saída,
tá? O output format, então você vai executar esse e você vai ver o formato saída. Eu quero uma visão geral dos artigos, né? Tabela de relevância dos artigos, síntese, estratégia, limitações de análise, próximos passos, tá? Então eu vou copiar isso aqui e você já tem esse prompt aqui e vou executar inicialmente no meu notebook LM. Deixa eu ver aqui, isso. No meu Gemini, desculpa, tá? Vou executar ele aqui. Agora, fazendo aquela ligação, tá? Então, eu vou pegar outra aqui, só para vocês verem a diferença, tá? Eu vou pegar outro notebook aqui, esse notebook aqui que eu estou estudando metodologia da pesquisa científica, né? Quais são os fundamentos da pesquisa científica antes de tudo acontecer, etc. Então, eu tenho esse notebook aqui. Então, para exemplo de aula, eu vou usar ele. Bom, esse notebook tem 11 fontes, mas já dá para a gente entender, tá bom? Então, ele pegou metodologia científica, vou executar o prompt, tá? Então, no Gemini, não tem muito segredo para você pedir para ele fazer essa análise, essa triagem de relevância e ordem de leitura dos artigos, uma vez que você acoplou o notebook, né, e aí ele vai fazer isso para você, tá bom? Aqui, isso é importante. Lembra que eu coloquei algumas coisas para eles, né? Uma coisa é o tema de pesquisa, né? Obviamente, que ele tem que ter essas informações, tá? O objetivo da revisão, o que você quer, critérios. Isso ele vai perguntar para você, tá bom? Eu coloquei aqui as respostas, tá? Já para adiantar, tá bom? Ah, que legal. Só que essas respostas aqui foram de outra notebook LM, então não vai dar certo. Espera aí. Para ganhar tempo, eu fiz um site aqui deste notebook aqui. Cadê aqui? Esse aqui. Deixa eu executar de novo aqui. Espera aí, que vai dar certo. Para ganhar tempo, eu já deixei as respostas prontas aqui. Mas a resposta que eu deixei aqui foi de um notebook de biofabricação, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó. Bioreatores e sistemas dinâmicos para maturação de tecidos bioimpressos. Não foi aquele de pesquisa científica. Então eu vou ter que executar de novo aqui. Perfeito. Perfeito. Mas aqui, ó, tá? Ele já viu aqui os 21 arquivos. Esse notebook LM tem 21 arquivos, diferente daquele de pesquisa. E aqui eu vou executar aqui. O que eu temo, o tema, pergunta de pesquisa, objetivos. Aqui ele vai fazer essa pergunta para você, tá? Então ele vai analisar quantas fontes você tem e vai perguntar para você qual o tema de pesquisa, a pergunta de pesquisa, objetivo se você tem, quais são os critérios, tá? E aí ele vai executar. Tá? Agora eu vou executar isso enquanto está fazendo aqui, só para a gente avançar. Eu poderia executar no ChatGPT, tá? Esse prompt daqui, tá? Mas agora eu vou executar ele com a opção do meu Google Drive, que é a parte da pesquisa. Eu vou execute esse prompt aqui. Junto com o meu notebook LM, no meu Google Drive, que eu salvei lá. Tá? E aí eu vou ver se ele vai pedir a pasta. Se ele não pedir, a pasta eu posso aonde está a pasta, aonde está os arquivos, tá bom? Então, eu vou deixar aqui o meu tema, tá? O que eu quero e onde está a minha pasta, tá? No Google Drive, tá bom? Então eu vou lá no meu Google Drive, eu pego o endereço dela, né? No meu computador
E aí, como ele tem acesso àquela pasta, tá? Então ele vai dentro da pasta. Tá? Então aqui, ó, eu não quero, eu tô com, não quero para ganhar tempo, eu só vou fornecer o meu tema da pesquisa e onde tá? E aí ele já vai, aqui vocês estão vendo, né? Vou tentar localizar essa pasta pelo nome no Google Drive conectado. Como você enviou um caminho local do Windows, não vou conseguir abrir esse caminho diretamente, mas vou conseguir buscar a pasta equivalente no Drive pelo nome, tá? Pode ser também pelo endereço view web, tá? Então você coloca esse endereço view web aqui e ele vai fazer essa busca no Google Drive, bom? E aí ele encontra, aqui ele já vai dando informações e você pode ver se faz sentido, porque você tem que ver se ele está buscando realmente os artigos na pasta que você tá? E aí ele vai executar e a gente vai ter a nossa resposta, né, para nós do que a gente quer, tá? O que que a gente quer, tá? O que que tem sentido a gente ler ou não, tá? Então eles vão dar aqui, os modelos de linguagem vão dar a prioridade de artigo, por quê, né, se é alta, se é média ou não. Ele vai dar leitura essencial para você ler, para você contextualizar, entender o seu tema. Vai ver a metodológica, porque eu coloquei no prompt, o contexto, tá? Ordem recomendada, então vai fazer essa síntese estratégia e aí vai dar os próximos passos, tá? O ChatGPT ele me deu uma estrutura melhor, tá? Visualmente falando, tá bom? Mas o Google, o Gemini fez a parte dele ali, indicou os artigos que eu tenho que ler, etc. Tá? Mas o GPT, no meu caso, ele deu visualmente melhor, tá? Então ele dá aqui, ele vai buscar, né, na pasta, ele dá o tipo, ele dá o artigo que está lá e eu sei que esse está aqui porque eu coloquei ele, o tipo de estudo, a relevância de cada um que está lá dentro da pasta, poderia mostrar para você aqui, mas dentro da minha pasta tem esses aqui. E aí ele vai dentro dessa pasta qual a leitura essencial de cada um, tá? Então começa por esse daqui, no caso, né, que é baseado no meu tema, lembra? E aí leitura essencial para entender, leitura metodológica e aí vai toda aquela que está no prompt, tá? Então ele fornece o que vale a pena ler, o que não vale e etc. E aí você com o seu feeling de pesquisador que já veio da busca, então aí você vê se faz sentido ou não, tá bom? Então essa é a etapa 2 do nosso. Busca e mapeamento da literatura. Então aqui que a gente faz, né? O que a gente fez? A gente tem um tema, vai buscar artigos nas ferramentas específicas do Google. Você pode usar do ScienceDirect, Consenso, Elice, Perplexity. Guarda numa pasta ou se você estiver usando notebook LM numa fonte, usa um grande modelo de linguagem para fazer a análise desses artigos e já fazer esse mapeamento, o que vale a pena ler, qual é os artigos relevantes e etc. Tá? Então, essa é a etapa 2, busca e mapeamento da literatura. Bom, uma vez que você tem o seu tema, tá? Você agora tem artigos que você já pôde visualizar melhor o seu tema, como é que o seu tema está em relação à literatura existente. Então você já baixou esses artigos, você já fez uma extração inicial através de modelos de linguagem. O modelo de linguagem sugeriu que você lesse alguns essenciais, então você leu, tá? Então agora chegou a parte de nós fazermos alguma extração de informação, tá? Através de tudo que a gente fez até agora. Nosso tema, da nossa revisão do Deep Research, da busca de artigos e ferramentas. E agora vamos ter
parar de ter só artigos. Agora a gente tem um tema, a gente tem PDFs. Então, como é que a gente transforma isso em insumo científico real, né? Para o nosso projeto, para o nosso artigo e etc. Então, na etapa 2, a gente pediu para a IA para nos auxiliar a decidir quais artigos ler primeiro. Então, aí eu venho, obviamente, ler agora na etapa 2. Na etapa 3, nós vamos transformar essa leitura do artigos em conhecimento estruturado, tá? E aí aqui eu volto para meu documento, tá? Na etapa 3, eu coloquei para você dois tipos de prompt. Eu não vou executar aqui, só vou executar um, mas esse prompt, o primeiro aqui, etapa 3, Notebook LM, é caso você não esteja usando uma versão paga dos modelos de linguagem, como eu estou usando o ChatGPT, e você está usando Notebook LM, que nas versões gratuitas ali você consegue trabalhar até com 50 fontes. Tá? Então, se você estiver usando o Notebook LM e você quer extrair informações dessas fontes, né? Você quer agora transformar PDFs em conhecimento estruturado, você pode usar o Notebook LM. Só que o Notebook LM ele tem uma limitação do tamanho do prompt. Tá? Então, eu reduzi o prompt para você usar aqui. Tá? E aí, se você estiver usando o Notebook LM, você pega esse prompt aqui e você vai lá em um notebook seu, você está usando. Eu vou abrir aqui um exemplo, metodologia, pesquisa científica aqui. E aí eu executo o prompt, né? E aí ele vai extrair as informações, tá? Baseado nas fontes que você adicionou para ele, tá? Então o que ele vai fazer? Para cada fonte ele vai extrair o objetivo, o método, os principais resultados, as limitações, as lacunas, as contradições, as oportunidades de pesquisa. Tá? Aí você executa e aqui pode ser que você não tenha uma tabela, forma organizada, bonitinha, como outros modelos de linguagem, tá? Porque é uma adaptação do prompt que eu vou usar para cá. Mas você tem aqui outras opções. Se você vê na parte de estúdio, você tem um mapa mental, você tem um infográfico, resumo, tabela de dados que você pode trabalhar essas fontes aqui. E é uma ferramenta gratuita, então você deve usar o Notebook LM na sua pesquisa científica, tá? Não é uma opção, isso aqui é uma recomendação fortíssima para você usar, tá? Mas se você estiver usando uma versão que consiga, você consegue pago, ou por exemplo, acoplar o Gemini com o notebook, então você usa esse prompt aqui que eu coloquei aqui, tá? E aí ele é mais complexo, tá? Porque ele vai extrair mais informações da sua biblioteca, tá? Então, por isso que ele tem, esse aqui tem quantas? Estamos em 5 páginas, tá? Porque aqui eu quero que ele extraia tudo do meu da minha biblioteca, do banco de dados que eu vou fornecer a ele, tá bom? E ele extraia o máximo de informações possíveis, mas não inventando nada. Então, por isso que eu precisei estruturar o meu prompt, tá? De forma que ele consiga, o modelo de linguagem consiga por etapas, tá? Sem se apressar em dar as respostas, ele consiga extrair informações que estão dentro do PDF. Tá? Aqui, então, de novo, eu posso vir aqui, e aí vocês já entenderam a lógica, né? Vou colocar aqui de novo, o Google Drive. Deixa eu ver aqui, execute. No meu caso, tá, execute esse prompt aqui. Pode ser que você não precise disso, tá? Mas eu já falei para você que no meu caso eu uso ele profissionalmente, então ele não sabe se eu estou dando uma aula, se eu estou fazendo pesquisando, fazendo um produto, etc. Ele não tem isso, tá? Então aqui ele já começou a ler.
Já pediu informações que eu preciso dar para ele, né? O tema, onde estão os artigos, etc. Eu tenho a resposta aqui para você. Eu tenho a resposta aqui para você. Ah, tá. Eu tenho aqui. Não, aqui. Eu vou usar o mesmo aqui, só que eu vou mudar a pasta que tá? Então, o meu tema, eu só quero dar o tema, mas agora eu vou pedir outra pasta para ele, tá? Então, eu vou mudar a pasta aqui, porque agora eu quero agentes de IA e eu tenho uma pasta chamada agentes de IA, tá? Então, a mesma coisa, você vai no seu Drive, né? Vê onde está a pasta, copia o endereço da pasta e coloca aqui. E aí, então, ele vai fazer essa instrução aqui. Eu vou mostrar para você a resposta dele, tá? Ele já disse que ele já encontrou a pasta. Encontrei a pasta no Drive, né? Essa tem aí, você já vem, ela tem 10 e você já vê se faz sentido, se realmente ele achou essa pasta, tá? Eu vou mostrar para você a resposta, tá? Enquanto ele está fazendo aqui, desse prompt aqui. Deixa eu ver se é esse daqui. Só para você ver o output dessa desse prompt aqui, tá? Então aqui eu usei a pasta aqui que vocês estão vendo, ó, a mesma pasta lá, 0 agentes de IA, que é onde está minha pasta, tá? Inicialmente eu tinha feito em outra pasta, mas para diferenciar os exemplos eu troquei a pasta daqui. Eu tinha utilizado a pasta inicial que a gente estava lá. Deixa eu só mostrar para você ver que não é outro exemplo. Tá? Precisei executar aqui, não vai estar aqui, mas enfim. Só para você ver a pasta. E aí, só para você ver a saída aqui, deixa eu voltar aqui. Então tá aqui a pasta. Aqui, e aí você pode abrir essa pasta daqui para você ver se ele vai abrir aqui minha pasta ou não. Vai abrir? Bom, vocês estão vendo a pasta, tá? Essa é a pasta aqui, 0 agentes, tá? De A, que é a pasta que ele está vendo, tá? Bom, só para você ver a pasta 0.agentes de A, tá? No meu Google Drive, tá? Que foi dos artigos que eu baixei. Então aí ele começou a fazer, tá? A visão geral das fontes, aquela tabela de extração por artigo. Então aqui eu não vou conseguir mostrar para você por causa do meu por causa do software que eu estou fazendo essa aula aqui, tá? Então eu teria que dar um zoom menos aqui para você ver. Mas quando você executar no seu, você vai conseguir ver toda essa tabela de extração, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não sei se melhorou para você, mas enfim. Deixa eu diminuir mais ainda. Bom, se não melhorar, então tem a tabela aqui que tem um artigo, objetivo, método, principais resultados e etc. Tá? Então você copia essa tabela ou pede para ele fazer um relatório, etc. E você vai ver todas aquelas informações por artigo, bom, do que está no prompt, tá? Deixa eu aumentar de novo aqui para você ver. Então aqui ele está pela tabela, extração por artigo, as limitações recorrentes nos artigos, tá? As lacunas reais identificadas por ele, obviamente, em cada um, ele vai justificar por artigo, tá? Que está lá na sua biblioteca. Contradições e divergências que estão. Então, aqui tem, nessa aqui, tem estudos envolvidos, possível explicação, implicação científica e, é claro, a contradição e divergência. Tá? A oportunidade de pesquisa, então, ele vai dando algumas sugestões baseado nisso que ele leu, tá bom? Na sua biblioteca, tá? Algumas sugestões e aí você faz o link com a sua ideia que você começou. Tudo que você começou desde da etapa 1 com a sua ideia e você vai fazendo os links com o que você quer pesquisar se faz sentido ou não, tá bom?
E aí é uma síntese final, e aí você pode ler, tá? E os próximos passos, tá bom? Bom, então essa é a parte 3 que você vai ter uma sequência daqui na etapa 3, que é a etapa artigos baixados, leitura pelo modelo de linguagem, essa matriz de conhecimento que a gente fez aqui e vendo lacunas e oportunidades, baseado nos artigos, fazendo o link com a sua ideia inicial, com o problema que você quer resolver, tá bom? E aí, essa é a etapa 3, então, que é a extração do conhecimento. E agora, então, a gente chega na última é, parte, que é estruturar o problema hipótese com IA. Tá? Se você fez as etapas anteriores, você gastou um tempinho ali analisando o que saiu, você tem uma boa biblioteca, com artigos relevantes que você conseguiu pegar do Google Scholar, do Scopus, ScienceDirect, do Consenso, Elist, Perplexity. Você conseguiu extrair conhecimento daquilo, então você agora, essa etapa 4 ela é mais rápida para fazer. Tá? Então, a etapa 1, a gente analisa se a nossa ideia faz sentido e amplia ela. Na etapa 2, nós organizamos os artigos. Na etapa 3, nós extraímos conhecimento. E agora, na etapa 4, a gente transforma esse conhecimento em problema, pergunta e hipótese. Tá? Então, na etapa 4, a IA vai deixar de organizar a literatura e vai passar a ajudar o pesquisador a transformar lacunas em uma formulação científica tangível. Então você tem lacuna, problema, pergunta e hipótese. Tá? É isso que nós vamos fazer nessa etapa 4. Tá? Então eu volto aqui para o meus prompts. Tá? E aí eu executo o último, tá? Aqui bem direto, porque o maior trabalho foi nas etapas anteriores, então eu venho aqui, você vem aqui, pega esse prompt, tá? E executa o LLM, tá? E aqui, esse prompt pega ele todo, ele é o mais complexo de tudo, por quê? Porque agora você quer organizar toda a literatura em uma formulação científica que seja tem impacto, que tenha geração de valor, tá? Então eu coloquei tudo aqui, depois analisa com calma o que tem nesse prompt aqui. Eu vou executar aqui no ChatGPT, mas você pode executar no modelo de linguagem que você está usando, tá bom? Eu vou colocar aqui, prompt aqui. Posso colocar aqui de novo meu Google Drive. Se você estiver no Gemini, você pode colocar o notebook no notebook LM. Aqui você pode identificar a pasta. Tá? Eu vou executar sem, porque eu quero que ele peça as minhas informações da resposta. Tá? Que resposta? Da etapa 3, em que eu tenho aquele conhecimento estruturado, né? E, e aí ele vai, como eu estou usando direto aqui, então ele vai pegar aquela mesma pasta dali, tá bom? Mas se eu não executasse aqui com o Drive, ele iria pedir, ou eu posso pedir para ele usar tudo da etapa 3, tá? Dessa etapa 3 aqui que eu tenho aqui, daqui, né? Então eu posso copiar isso daqui. O que é isso aqui? Tudo que a etapa 3 me deu dos artigos baixados, tá bom? E colar lá e pedir para ele executar o prompt dessa daqui, tá? Mas como eu estou usando aqui, deixa eu ver onde agora tem. É esse aqui. Posso pedir para ele executar de novo com essas informações aqui e comparar com o que ele fez aqui, tá? O que ele fez aqui? Aquilo, aqui. Não, acabei pegando. Esse aqui, perfeito. Cadê o meu prompt aqui? Tá, o prompt, deixa
eu mostrar para vocês o prompt, que é esse da transformar lacunas e limitações em formulações científicas, que vem aí hipótese, etapas, hipóteses, perguntas de pesquisa, etc. Pegando tudo lá, informações do meu das interações anteriores. Tá? Como eu fui fazendo aqui, então ele vai guardar no meu caso que estou usando o plus, ele vai guardando na memória. Tá? Mas pode ser quando você executar, ele não vai saber qual é a etapa 1, 2 e 3. Tá? Então daqui ele já tem porque eu fui falando para ele. Você pode pedir para ele pedir para você a etapa 3. Então eu vou colocar aqui, ó, ele até falou para mim, ó, como eu não encontrei um relatório completo da etapa 3, né? Ele disse que a versão preliminar, a versão abaixo é uma versão preliminar, tá? E agora eu vou dizer aqui, eu vou colocar aqui aquele etapa 3, então o relatório da etapa 3 está em anexo. Etapa 3 está em anexo. Tá? E aí então ele vai fazer o meu prompt, tá? Mas eu só vou mostrar para você para nós finalizarmos aqui o que a gente já tem, tá? E aí por que ele fez? Porque ele foi na pasta que eu estava usando, tá? Ele foi naquela pasta agente de IA, tá? E, é, e as informações que eu estou usando. Então, como eu estou pegando aqui, ó, está vendo isso daqui? Material, workflow, projeto com IA, tá aqui, tá? É exatamente isso aqui. Então, como eu estou fazendo tudo na hora, então ele está vendo minhas atualizações e está buscando isso, tá? Se ele não buscar, então você forneça para ele. Então aqui ele tem uma síntese do recorte escolhido, tá? Lacunas de novo mais relevantes identificadas, e aí você vai fazendo. Aí que é interessante, então, transformar essas lacunas em problemas científicos. Então ele vem aqui agora o problema 1. Então agora ele vem, por exemplo, apesar do crescimento do uso de agentes de IA na pesquisa acadêmica, ainda não está claro como esses sistemas podem ser integrados ao workflow de revisão de literatura, formulação de hipóteses e escrita científica. Tá? E aí a lacuna de origem, porque ela é relevante, limitação, cuidado. E aí ele vem o problema 2, que é outro problema, mesma coisa, lacuna, porque é relevante, limitação, cuidado. Problema 3, tá? Mesma coisa, problema 4, perguntas de pesquisa possíveis, baseado nesses problemas. Então você tem o problema 1, pergunta de pesquisa 1. Tá? Para esse aqui, integração reprodutiva de agentes em workflows, a pergunta seria como agente de IA pode ser integrado a workflows acadêmicos de revisão de literatura escrita científica, mantendo transparência, rastreabilidade e reprodutividade metodológica. Tá? E aí vem para cada problema uma pergunta de pesquisa. Para cada pergunta de pesquisa, uma hipótese testável. Aqui colocou os variáveis. De novo, não vou conseguir mostrar para você por causa da minha limitação do meu software aqui, que eu estou fazendo a aula. Quando você executar esse prompt, você vai ter acesso à planilha. Para cada pergunta de pesquisa, uma hipótese. Né? Teste de coerência. Então, lacuna, problema, pergunta, hipótese, coerência, ajuste, etc. Daqui. Formulação recomendada, ele vai dar uma formulação para você no final. Problema científico, pergunta, hipótese, justificativa da escolha. Versões alternativas refinadas, tá? Versão mais específica, próximos passos, não, isso aqui a gente não precisa, mas tá aqui caso você queira, tá bom? E aqui eu coloquei o relatório da etapa 3, aí eu posso comparar com o que ele deu, com o que o ChatGPT deu inicialmente, sem o meu relatório, tá? E aqui avaliar o meu problema, minha pergunta de pesquisa, hipótese, etc. Tá? Então, essa seria a etapa 4, né? Agora,
eu parti no início do que nós estamos fazendo, da minha ideia. Então, eu estou finalizando agora com o que? O meu problema científico, baseado em literatura científica, a minha pergunta de pesquisa, a minha hipótese e a justificativa dela, baseado em fontes que eu adicionei para ele, tá bom? Então, essa então finaliza a nossa etapa 4, que é estruturação do problema e hipótese com inteligência artificial. Bom, e aí a gente finaliza então o workflow de elaboração de projeto de pesquisa com IA. Então a gente partiu de uma ideia e nós finalizamos com a pergunta de pesquisa, o problema e a hipótese. Tá? E a partir disso, então, da hipótese, então, nós temos essa hipótese, pergunta de pesquisa, o problema e os artigos que nós baixamos. Então, o próximo passo agora é, então, a gente dar todas essas informações e começar a escrever, então, o projeto de pesquisa naquelas sessões clássicas que a gente já está acostumado, né? Título, objetivo, introdução e todas as sessões clássicas de um projeto de pesquisa. Tá bom? Então, terminamos aqui o workflow de elaboração de projetos de pesquisa com IA.